Então é um segundinho, é grátis se inscrever. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro e a solenidade. Bolsonaro voltou a atacar o STF, fez um evento, dinheiro público, usou a TV Brasil que estava transmitindo. Olha, mais um crime eleitoral do Bolsonaro, porque ele faz isso também, é evento de campanha para ele, para esses deputados aí. E aí, o evento foi só para homenagear um deputado que ameaçou de morte ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, em qualquer país sério ia todo mundo preso. Mas no Brasil, o STF, que era tigrão contra a Dilma e contra o Lula, é tchutchuca pro Bolsonaro. Eles até vão pra cima nos autos, tudo mais, mas se fosse a Dilma fazendo o mesmo evento, acho que a própria Dilma, mesmo sendo presidenta, saía presa do evento, mandava a Polícia Federal lá. Mas como é o Bolsonaro, eles, não, nossa estratégia é não aumentar a tensão. Pois bem, tem a estratégia lá, eu sei que vai dar errado pro Bolsonaro, você também sabe, mas a gente gostaria de ver um pouquinho mais de ação enérgica das instituições contra esse bandido. Pois bem, ele fez a solenidade. Eu vou mostrar aqui um vídeo curto do deputado Ottoni de Paula, que é um bandidão bolsonarista. Tudo que tem errado do Bolsonaro, o Ottoni de Paula está envolvido, inclusive é investigado pelo STF, no inquérito das milícias digitais. Aí, o Ottoni de Paula resolveu parafrasear o que disse o Daniel Silveira sobre o Alexandre de Moraes. Aí ele diz aqui, olha só isso aqui. Uma parte de suas falas que lhe condenou arbitrariamente pela Suprema Corte, apenas trocando o nome STF por Palácio do Planalto e o nome do ministro Alexandre de Moraes, Daniel, pelo nome do excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Quero que o povo entre no Palácio do Planalto, pegue Jair Bolsonaro pelo colarinho, sacuda a cabeça de ovo que ele tem e jogue ele na lixeira. Fecha aspas. Senhor presidente, essas palavras, se fossem dirigidas a Vossa Excelência, seriam muito duras. Mas eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência teria autoridade de mandar o seu ministro da Segurança Pública, ministro Anderson Torres, mandar prender, condenar, julgar quem lhe disse esta frase por mais absurda? Tá aí o Ottoni de Paula falando isso. Nem parece que é o governo que fez lista de detratores, que fez o Ministério da Justiça, fez uma lista com mais de 900 pessoas antifascistas que eram investigadas pela ABIN. Não parece que é o governo que mandou processar o Felipe Neto, o governo os apoiadores me ameaçam. Nem parece que é esse governo, né? Não foi o Bolsonaro quem mandou prender, foi presa, tem notícia nos jornais todos. A mulher que xingou ele num protesto, ele estava passando ali, a mulher chamou ele de noivinha do Aristides, ele prendeu a mulher. Então, falar que pega o Bolsonaro pelo colarinho, sacode a cabeça dele e joga na lixeira, pelo visto pode. Não pode chamar de noivinha do Aristides ou mandar ele tomar naquele lugar, que aí prende, viu? Aí prende. Vamos lembrar o Rodrigo Pilha, do PT. Rodrigo Pilha ficou 4 meses preso por estender uma faixa chamada Bolsonaro Genocida. 4 meses preso. Foi praticamente o tempo que o Daniel Silveira ficou preso. E ele não fez ameaça nenhuma, o Rodrigo Pilha. O Daniel Silveira, ele não teve só essa frase. Foi um vídeo de 20 minutos. O vídeo do Daniel Silveira, ele também fala que as pessoas têm que entrar no STF, pegar o faquinha e espancá-lo no meio da rua. Ele fala o mesmo sobre Alexandre de Moraes. Esse foi o vídeo do Daniel Silveira, ele teve ameaça grave. Os seguidores do Daniel Silveira são policiais militares milicianos. Não são policiais militares honestos, não. São os bandidos, os milicianos. São os seguidores, os eleitores do Daniel Silveira. Gente armada, gente que tem arma para exatamente fazer o que ele estava pedindo que os seguidores dele fizessem. Só para que você tenha ideia, esse Ottoni de Paula é o mesmo que entrou em desespero quando o Lula falou que as pessoas têm que ir nas casas dos deputados conversar com as famílias deles e perguntar por que eles estão apoiando um governo fascista. Ele entrou em desespero, falou que ia atirar em quem fosse lá, ele falou que ia matar as pessoas, o Ottoni de Paula. Mas agora, pro Daniel Silveira pode, liberdade de expressão, liberdade de expressão. A Carla Zambelli entrou no STF para mandar prender o Lula ou mandar que o Lula não pudesse ficar a menos de 300 metros do Congresso Nacional por uma fala do Lula. Mas o Daniel Silveira, aí é diferente.
Ou seja, eles fazem isso, é mais um ato de provocação ao STF que saiu, estava na capa do UOL, estava na capa do G1, estava na capa do R7, estava na capa do Terra, estava na capa de todos os portais de notícias do Brasil. Só a esquerda que não deu muita bola para isso. Por quê? Porque a notícia do dia tinha sido que a ONU inocentou o Lula e declarou que o Sérgio Moro é um juiz ladrão. Isso não saiu em jornal nenhum. Isso não está em capa de jornal nenhum. Os mesmos jornais que colocavam na capa grandão quando o Lula foi preso, colocavam as acusações e tudo mais, esses jornais ignoraram. Eu assisti todos os jornais da Globo. Não, se inscreve aí, mano. Tem que assistir a lavagem cerebral que eles fazem. Tem que colocar uma máscara assim, ó, aquelas máscaras que você usa para entrar em lugar tóxico, sabe? Para assistir os noticiários da Globo. Pois bem, nem uma palavra. Não é assim, nossa, deram 10 segundinhos. Não, nem uma palavra. Nada. Ignoraram. Só se falava de Bolsonaro, ou seja, a mídia é pautada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro consegue pautar a mídia. E aí eu comecei a analisar, isso é proposital. Eles estão com o Bolsonaro, porque se a mídia começa a falar sobre as coisas do Bolsonaro, até em tom crítico, não está falando de educação, não está falando dos roubos na educação, não está falando do desemprego, não está falando da fome, não está falando de nada disso. Está falando do que o Bolsonaro quer que seja falado, de um evento que o próprio Bolsonaro promoveu. Ah, mas está falando em tom crítico, e daí? Assiste o Jornal Nacional um dia, aliás, não assiste, eu vejo para você, o Portal do José também, várias vezes ele faz uma cobertura muito boa dos fatos lá do Jornal Nacional, e ele mostra, o Jornal Nacional até mostra o desemprego, e eu estou usando esse jornal porque é o jornal que tem mais audiência no Brasil, inclusive entre as camadas mais pobres, viu? Por isso que é o que eu uso sempre de exemplo, mas os outros a mesma coisa, eles mostram o desemprego, até mostram a inflação, a fome, mostram às vezes entrevistam as pessoas na rua, tudo mais, mas parece que isso tudo é coisa do acaso, isso tudo veio do... Olha, desemprego tá aí porque tá, gente. Aceita aí, aceita que dói menos. Ó, tá fome, você não consegue comprar carne? Compra pé de galinha. Ó, faz sopa com a cabeça do peixe. Tá estragando o peixe? Faz sopa com a cabeça do peixe. Ó, alimenta 3 ou 4 aí, ó. Põe mais água que alimenta até uns 10 se fizer sopa. Ó, tá estragando, o pão tá mofado. Várias matérias na mídia. O pão tá mofado? Pode comer? Pode comer que não faz mal, não. É isso. Essa é a mídia. Não tem uma palavra crítica ao Bolsonaro nas matérias sobre o que importam. E aí, quando o Lula, ele acertou isso, acertou em cheio. O Lula não é pautado pelo Bolsonaro. Ele fala do que é problema do país e dá solução para os problemas que nós sabemos que ele tem, porque ele já foi presidente e ele soluciona esses problemas. Quando o Lula não falou sobre o Bolsonaro e não foi pautado, o Ciro Gomes, no dia em que o Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira, o Ciro Gomes, que ele é a linha alternativa do bolsonarismo, o próprio Ciro já declarou, o bom do Ciro é que às vezes ele é uma pessoa muito inteligente para falar, mas às vezes como ele é muito... ele às vezes deixa escapar a verdade. Ele, num ato falho, ele falou que a missão dele em 2022 não é ganhar a eleição, é impedir que o Lula ganhe. Que foi o que ele fez em 2018, dividir a esquerda. Lembre-se, 5.000 anos atrás, lá na Arte da Guerra, dividir para conquistar. Os neoliberais queriam o Bolsonaro, o Ciro Gomes, que sempre foi um neoliberal, foi sempre defensor de privatizar, de reforma, de ferrar o povo, ele se infiltrou na esquerda, ele começou a falar que era de esquerda, dividiu a esquerda e os neoliberais conquistaram o Brasil, ganharam a eleição. Muito graças ao Ciro Gomes. Aí ele foi para Paris. E esse ano ele tentou, só que como ele é incompetente, ele não está mais conseguindo. Mas aí ele foi lá e fez posts atacando o Lula, porque o Lula não se pronunciou sobre o indulto ao Daniel Silveira. Por quê? Porque eles querem que o Lula seja pautado pelo Bolsonaro. É isso que eles querem. O Poder 360 também fez uma matéria aqui. Lula ignora perdão a Daniel Silveira e faz 25 posts sem comentar o caso. Porque os posts do Lula... O Poder 360 não colocou aqui, mas eram posts sobre educação, sobre como acabar com a fome, sobre as pessoas precisam voltar a comer carne, pelo menos quem gosta de comer carne, as pessoas precisam voltar a ter emprego. Era isso, sobre os problemas do país que foram causados com apoio da imprensa. Vou mostrar aqui nosso carro de som em Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte, olha só.